Que a Nintendo foi a pioneira dos portáteis, disso ninguém tem dúvidas. Mas como será que surgiram os portáteis feitos pela Big N, desde o Game Boy até o 3DS? No vídeo de hoje vamos falar justamente sobre isso, mas antes de mais nada já peço seu like cogumelo, ativa o pau-estar, ou seja, o sino da notificação, para não perder nenhum vídeo novo. Se inscreva no canal se não for inscrito para consumir mais conteúdos e vamos ao vídeo de hoje. Nos anos 80, a Nintendo já era uma potência no Japão, com sucesso no mercado de consoles domésticos. A ideia de um dispositivo portátil surgiu do engenheiro Gunpei Yokoi, que desejava criar um console acessível e portátil que permitisse aos jogadores jogar em qualquer lugar. A filosofia de Yokoi, conhecida como Lateral Thinking with Withered Technology, que traduzindo ao pé da letra seria pensamento lateral com tecnologia madura ou desenvolvida, defendia o uso da tecnologia acessível e testada para criar produtos inovadores. Inclusive, eu tenho um vídeo do fracasso do Gunpei Yokoi, né, que foi o Virtual Boy. Então, se você está interessado aí, já te convido a assistir esse vídeo para dar uma olhada como é que foi o Virtual Boy. Inclusive, eu até cito o novo VR da Nintendo, né, que foi introduzido no Nintendo Switch, que é justamente o Labo. Enfim, assista. Segundo uma entrevista de Yokoi publicada na revista japonesa Famitsu, ele afirmou que queria criar um dispositivo que qualquer um pudesse pegar e jogar em qualquer lugar. Ele precisava de algo acessível e durável. Essa entrevista foi dada a Famitsu em 1997. A partir dessa ideia, a Nintendo lançou o Game Boy em 1989 e se tornaria o primeiro console portátil da empresa e um marco na indústria dos jogos. O Game Boy foi lançado com o jogo Tetris e rapidamente se tornou um fenômeno. Sua tela monocromática e longa duração de bateria fizeram do Game Boy um sucesso entre os jogadores de todas as idades. A combinação de portabilidade e simplicidade tornou o Game Boy um sucesso global. Em uma entrevista à revista Nintendo Power, Howard Lincoln, então vice-presidente da Nintendo of America, disse o seguinte: "O Game Boy mudou a forma como as pessoas viam os videogames. Ele provou que um console portátil poderia ser tão envolvente quanto os jogos de console." Essa entrevista foi retirada da Nintendo Power em 1991. Lançado em 1998, o Game Boy Color trouxe jogos com gráficos coloridos, ampliando a popularidade do portátil. Embora usasse sua tecnologia acessível, o Game Boy Color trouxe melhorias o suficientes para revitalizar a linha. Clássicos como Pokémon Red e Blue foram determinantes para o sucesso do console e para sua permanência como portátil mais popular. A revista Edge, em uma retrospectiva sobre o Game Boy Color, destacou que a decisão da Nintendo de se manter a simplicidade do design garantiu a longevidade do Game Boy, que se tornou uma plataforma para experimentos e novos gêneros. Essa revista foi publicada em 2002. Em 2001, a Nintendo lançou o Game Boy Advance, conhecido como GBA, uma atualização significativa em termos de gráficos e processamento. A tela colorida e a maior variedade de jogos aproximam o GBA dos consoles de mesa em termos de capacidade gráfica. Em uma entrevista à IGN, Satoru Okada, um dos engenheiros por trás do GBA, mencionou: "Queríamos criar algo que mantivesse a essência do Game Boy, mas com poder para entregar experiências visuais melhores e mais complexas." Lançado em 2004, o Nintendo DS introduziu a tela dupla e a função de toque, e revolucionou a maneira de jogar em dispositivos portáteis. Seu design inovador e os jogos como Nintendogs e Brain Age atraíram um público mais amplo, incluindo adultos e idosos. Reggie Fils-Aimé, então presidente da Nintendo of America, declarou ao New York Times o seguinte: "O DS mostrou ao mundo que jogos não são apenas para crianças. Ele ampliou o mercado e fez dos jogos uma atividade comum para pessoas de todas as idades." Essa entrevista foi concedida ao New York Times em 2006. Com o sucesso do DS, a Nintendo lançou versões aprimoradas, como DS Lite e DSi. Essas versões trouxeram melhorias com um design mais fino, câmeras integradas e uma loja digital, expandindo ainda mais as possibilidades do console. Em uma entrevista à Game Informer, Edge disse o seguinte: "A Nintendo acredita em atualizar e aprimorar os produtos para atender melhor ao público, e o DS é um ótimo exemplo de como conseguimos manter o interesse por um console ao longo dos anos." Essa entrevista foi dada na Game Informer em 2009. Lançado em 2011, o Nintendo 3DS trouxe uma experiência 3D sem óculos e chamou a atenção dos fãs, com novos jogos e funcionalidades. O 3DS foi bem sucedido apesar de um início difícil, sendo impulsionado por títulos como Super Mario 3D Land, Pokémon X e Y. Em uma entrevista com a Wired, Shigeru Miyamoto disse o seguinte:
A Nintendo sempre quer explorar novas formas de entretenimento, e o 3D é algo que estávamos buscando há muito tempo. Essa entrevista foi concedida à Wired, como eu tinha dito, em 2011. O New Nintendo 3DS trouxe melhorias de desempenho, uma função de rastreamento facial para aprimorar o 3D e um design mais ergonômico. Essas atualizações permitiram que a Nintendo mantivesse o interesse no 3DS até o lançamento do Nintendo Switch. Segundo a Famitsu, o New Nintendo 3DS foi elogiado por fãs e críticos por sua adaptação às necessidades dos jogadores e a sua durabilidade como plataforma portátil. Isso foi dito na Famitsu em 2015. Agora sim, vamos trazer à tona o grande sucesso Nintendo Switch, que em 2017 a Nintendo lançou o Nintendo Switch, console híbrido que combina o melhor dos consoles de mesa e portáteis. O Switch permite que os jogadores alternem entre TV e modo portátil, algo que consolidou o conceito de portátil definitivo da Nintendo. Doug Bowser, o atual presidente da Nintendo of America, declarou o seguinte ao site The Verge: Com o Switch, queríamos oferecer aos jogadores a liberdade de escolher onde e como jogar. Ele é o sucessor espiritual da nossa linha de portáteis. Essa entrevista foi concedida em 2019. O impacto dos portáteis da Nintendo é inegável. Desde o Game Boy até o Nintendo Switch, a Nintendo criou um legado de inovações que moldaram o mercado de jogos. A portabilidade, acessibilidade e inovação tornaram os consoles portáteis da Nintendo símbolos de diversão acessível e criativa. A revista Time afirmou: a Nintendo conseguiu unir gerações com seus portáteis, criando uma plataforma de nostalgia e novidade ao mesmo tempo. Este legado continua vivo, com o Switch com seu ápice dessa evolução. Ainda assim, embora o Nintendo Switch seja o console atual a continuar este legado e cada vez trazer mais sucesso para a Nintendo, não podemos negar que o próximo console desperta uma grande curiosidade a todos nós que gostamos de consumir a marca. O que esperar do próximo console da Nintendo? Sabemos que com certeza ele vai continuar sendo um híbrido, mas o que será que vai vir de novidade? Será que o marco dele vai ser tão grande quanto o do próprio Nintendo Switch atualmente? Será que realmente ele vai se chamar Nintendo Switch 2? Ou será que ele vai ter um nome totalmente novo e diferenciado? Pelo histórico da Nintendo, ela sempre gosta de dar nomes diferenciados, nunca deu um nome sequencial. Porém, as coisas mudam. Não sabemos como a Nintendo pode agir. Afinal de contas, nós não fazemos parte da infraestrutura da empresa. De toda forma, acredito que o próximo console vai ser tão marcante ou tão inovador quanto os outros portáteis que a Nintendo já lançou. E é claro, além de um portátil, ele vai ser um console. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Já deixa seu feedback através do like cogumelo, comentar abaixo e ativa a postar, ou seja, o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Caso não seja inscrito, se curte o conteúdo, se inscreva para mais conteúdos. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!